Agora para esse jogo contra o Atlético e depois jogos sucessivos, domingo, quarta. Até que ponto dá para poder aproveitar essa semana de trabalho para essa sequência dura que vem logo em seguida? Acho que a gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que aproveitar bem essa semana de trabalho, porque quando tem sequências de jogos assim, a gente acaba tendo pouco tempo para trabalhar, né? Então, o quanto a gente conseguir evoluir dentro dessa semana, para depois, tendo essa sequência de jogos, poder só ajustar a equipe, porque é jogo em sequências de jogo, então, como eu falei, a gente acaba tendo pouco tempo para trabalhar. Mas o Rogério é um cara inteligente, ele vai saber instruir bem a gente em relação a isso. Pode não? Tá. O que o Rogério já passou para vocês sobre o próximo adversário, que é o Atlético? Então, a gente está representando hoje, né, à tarde, para os treinamentos. Provavelmente no decorrer da semana ele deve passar alguma coisa sobre o nosso próximo adversário. E até o momento a gente ainda não sabe, assim, não que a gente não saiba nada, né? A gente tem algumas informações, mais vídeos e análises individuais a gente vai ver no decorrer da semana. Fortaleza vem de uma sequência de quebra de invencibilidade. Não é o caso do Atlético, mas Fortaleza não deixa de ser invicto, né, no Campeonato Cearense. Qual é o passo para se manter com essa sequência de bons resultados? Eu acho que trabalho. A gente tem que trabalhar e melhorar todos os dias. A gente vai ter uma semana cheia de trabalho para que no momento do jogo a gente possa dar o nosso melhor em cima do que foi feito na semana, né? Então, acho que o trabalho é uma palavra que eu uso bastante, porque só se melhora de uma maneira, é trabalhando. Então, a gente tem que levar a sério todos os treinos, procurar evoluir o máximo possível, porque depois a gente vai ter um tempo curto de um jogo para o outro para poder ajustar, é um pouco mais complicado. Mas o quanto a gente puder fazer dos treinos o nosso jogo, né, e evoluir dentro dos treinamentos, eu acho que a gente tem grandes chances de dar sequência boa na competição. Em relação a esse revezamento, especificamente falando do teu setor, o que é que você acha desse posicionamento do técnico? O que é que você espera, né, desse campeonato, dessa oportunidade? Eu acho que o goleiro é sempre uma posição assim, mais delicada, né? Porque só joga um, né? Nas outras posições você tem mais opções de jogo. Então, eu acho que o Fortaleza tem um ano de muitas competições, né? São 4 grandes competições a serem disputadas, e eu acho que quanto maior o número de jogadores a gente tiver de alto nível, qualificado, bem treinado para poder atuar quando necessário, quem ganha com isso é o Fortaleza. Então eu cheguei para ajudar e estou evoluindo bastante, aprendendo bastante com todo mundo que já estava aqui no elenco, e creio que todos estão aprendendo muito também comigo, por ser uma característica um pouco diferente, de jogar um pouco mais com os pés, e isso fica nítido. Então eu estou muito feliz, como eu falei, eu acho que quanto maior for a nossa concentração, maior foi a nossa evolução dentro das competições. Quem tem a ganhar é o Fortaleza, e quando eu cheguei aqui, um dos meus primeiros discursos foi que, independente de quem viesse a jogar, o Fortaleza ia estar bem servido de goleiro, e eu falo isso tanto da minha pessoa quanto do Marcelo, do Max, do Matheus, que já jogou aqui também, um time que jogou bastante goleiro aqui também. Então, sobre isso, eu acho que o torcedor pode ficar despreocupado, porque a gente está fazendo um trabalho muito bem com o Haroldo, com o Guto. E como eu falei, o nosso intuito é sempre estar ajudando o Fortaleza, independente de quem joga e da competição. Você e o Bueck já conversaram sobre essa situação, e como é que você encarou a sua chegada no Fortaleza, sabendo que o time tem um goleiro que é ídolo, que é capitão, ou pelo menos era capitão até o ano passado, e você chega para procurar o seu espaço, e o próprio Rogério disse: eu não posso trazer um goleiro do Atlético Paranaense e deixar ele ali no banco. Por isso ele joga o Cearense e o Bueck joga a Copa do Nordeste. Vocês já conversaram, você e o Bueck, sobre essa situação? A gente conversa todo dia, a gente trabalha junto todos os dias, a gente aprende um com o outro. É que quando se tem esse tipo de pergunta, parece que o Marcelo é um rival meu, e isso em momento algum. Eu acho que os goleiros têm um tratamento um pouco diferente, porque a gente está sempre ali, trabalha um pouco mais, né? Então a gente está mais próximo do outro. E quando eu falei, eu cheguei, eu fui muito bem recebido por todos, e o Marcelo é um cara que me ajudou bastante, tem me ajudado, sempre me ajuda assim, com as coisas que eu preciso aqui dentro da cidade, né? Porque eu não sou daqui. Então, às vezes, essas perguntas acabam fazendo parecer que o Marcelo é meu inimigo. Em momento algum me perguntaram, uma excelente pessoa, ídolo da torcida, ídolo do Fortaleza, fez por merecer tudo que ele tem aqui no clube. E como eu falei, eu chego para ajudar, chego para dar o meu melhor e para buscar o meu espaço também. E para buscar o espaço a gente só consegue isso atuando, né? Então eu fico muito feliz com a oportunidade do Rogério de estar disputando uma competição e o Marcelo outra. Até como você falou, o Marcelo é ídolo, já provou a qualidade dele, todo mundo já o conhece, e eu estou chegando agora e preciso mostrar a minha qualidade, o meu trabalho, e isso só dá para fazer jogando e atuando. Então eu fiquei feliz por estar disputando o Campeonato Cearense, e o Marcelo a competição dele,
E como eu falei, a gente tem 4 grandes competições, independente de quem venha jogar na sequência, o Fortaleza vai estar muito bem servido de goleiro, porque o nosso intuito é sempre ajudar e evoluir um com o outro nos treinamentos. Mas acompanhando até a questão da pergunta do colega, uma sequência de jogos como você está tendo, é natural que isso te conduza e te eleve exatamente a essa questão de você hoje estar numa posição bem melhor que o próprio goleiro Marcelo Boeck, né? E também já fala desse próximo jogo aí pra gente, Atlético Cearense, que é um time bem difícil. Eu fico um pouco impressionado com essa avaliação sua, porque você fala que eu estou melhor que o Boeck, isso é uma opinião tua, né? A gente trabalha igual, a gente tem condições iguais de defender muito bem. Eu estou falando da sequência de jogos. Não, sim, eu entendi. Eu concordo com isso, eu acho que você fala pelo campeonato, né? A gente teve 2 jogos e 2 vitórias. E é futebol, cara, a gente não pode se iludir porque a gente ganhou 2, porque a gente sabe que a primeira derrota que a gente tiver, a gente vai ser contestado em relação a isso. Primeira derrota que tiver, eu também já não vou servir, vão querer o Boeck, e quando o time que o Boeck estiver jogando perder, eles vão querer que eu jogue. Então, futebol é muito complicado em relação a isso. Então, como eu falei, a gente está muito preocupado em evoluir, em melhorar e condicionar bem todos os jogadores, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro não é fácil, a gente tem a Copa do Brasil também. E com muito trabalho, como eu citei aqui no começo da nossa conversa, a gente tem que fazer de tudo para que quando chegue essas competições de alto nível, a gente possa estar o melhor preparado possível. O Atlético foi o vice-campeão da primeira fase, Felipe, e na Copa do Brasil o time surpreendeu, eliminou o Joinville, muitos davam o Joinville como favorito, mas no estadual o time apanhou para o Ferroviário, perdendo pelo placar de 4-0. O Campeonato Cearense é uma competição que, se você vacilar, algumas surpresas podem acontecer. Inclusive aquele golzinho lá no final do Barbalho, que ninguém já esperava mais o ataque do Barbalho, saiu o golzinho. Como fazer para que o time não caia com essas 2 vitórias no relaxamento, e aí chegue alguém e possa aprontar, no caso do Atlético? Então, a gente está disputando o Campeonato Cearense, e é uma competição que tem um nível um pouco menor do que as outras que estão por vir, mas futebol é jogado, não existe adversário bobo hoje dentro de competição nenhuma, todo mundo que entra para ganhar. E como eu falei, a gente se prepara de uma maneira muito boa, de uma entrega muito grande dentro da nossa semana de trabalho. E dentro do jogo, se a gente baixa a guarda, é 11 contra 11. Não existe moleza dentro das competições. Todos os adversários que a gente enfrenta têm totais condições de ganhar da gente. Isso depende muito do que a gente faz, da nossa entrega dentro de campo. Às vezes não dá nada certo, a gente é surpreendido, como você falou, e só tem uma maneira da gente ganhar as partidas. A gente pode sim fazer com que a partida fique fácil, desde que a gente coloque o nosso ritmo, coloque o nosso dia a dia de trabalho no momento e na hora do jogo. Mas como eu falei, o jogo é jogado, é disputado por todos, as competições, independente do seu nível ou não, é sempre muito bem disputada, ninguém entra para perder, independente do time. E como eu falei, acho que o maior respeito que a gente tem que ter pelos nossos adversários e pela competição é dando o nosso melhor todos os dias. Agora é bom estar na balança nesse momento, né? E outra coisa, tem sido um início diferente do que foi 2018 para você, né? Quer dizer, ganhando a credibilidade do treinador, mas também crescendo cada vez mais a responsabilidade com o goleiro, né? Sim, o goleiro sempre leva essa responsabilidade, né? Tem uma certa liderança a mais do que os outros jogadores por ver o jogo ali do setor de trás, tem um pouco mais de comando para organizar a equipe. E como eu falei, cara, eu tenho evoluído bastante desde quando eu cheguei aqui, tenho aprendido bastante com todos os goleiros, com o Haroldo, com o Guto. E a gente tem conversado bastante em relação a isso, sobre o que a gente pode melhorar de trabalho, como que o time joga, porque hoje em dia o futebol tem uma metodologia de trabalho que o goleiro está inserido no sistema de jogo, né? E o Rogério busca muito isso, e isso é bem legal, porque nos dá uma responsabilidade a mais e a nossa equipe acaba tendo sempre uma carta na manga para poder surpreender o adversário. Essa rotatividade na zaga atrapalha um pouco na questão do entrosamento, que a gente sabe que é muito importante a conversa do goleiro com os zagueiros. Mas ora ele tem o Patrick, ora tem o Roger Carvalho, ora tem o Quinteiro. Essa rotatividade, como é que fica para o goleiro? Cara, a gente trabalha na semana com todos, né? Todo mundo ali tem o seu momento no titular, o seu momento no reserva. O Rogério é um cara que alterna bastante os treinamentos, procura revezar bastante para dar oportunidade para todo mundo. E como eu falei, se a gente usa a nossa semana da melhor maneira possível, independente de quem venha jogar nos finais de semana, a gente dá conta do recado, né? Por isso que eu falo, a gente não pode perder treinamento, não pode deixar de dar o nosso melhor, porque ainda não se tem formado um time titular e a gente tem 4 competições no ano e uma hora ou outra vai acabar jogando todo mundo, né? Todo mundo vai ter a sua oportunidade como